quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e parar junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Vocês, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, sobre ele porá óleo. Queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Vamos ler esse último texto juntos com muita alegria. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Mais sorte a Jesus, glorifique o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. O fogo arderá continuamente no altar. A intenção, quando Deus falava ao meu coração a respeito da revelação dessa palavra, como está aí, você pode ler, é chamar-nos a atenção de que nós estamos falando e estamos aprendendo este ano que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando hoje é o 5º dia nessa campanha, o ano do avivamento. Amém? E o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas coisas poderosas nesse dia. Dia de ontem, quem esteve aqui, quem pôde assistir, quem pôde acompanhar, viu o que Deus fez aqui. Jovens sendo batizados com o Espírito Santo, homem, mulher, criança. Glórias a Deus. O fogo está ardendo, o fogo está queimando, o Senhor está derramando o seu avivamento. Só que tem algo que nós precisamos tomar a atenção, é de que a palavra, quando nós olhamos para a palavra, o fogo, ele continuamente ele é comparado ao Espírito Santo. Mas algo que a gente precisa observar aqui, o fogo não é algo que eu e você temos poder de produzir. Não, o fogo não, eu fui lá e botei fogo. Tem muitos homens e mulheres, a gente usa essas metodologias ou forma de falar. Eu fui lá na igreja e botei fogo na igreja. Não. Se Deus não tivesse, o Espírito Santo não tiver misericórdia, nada acontece. Amém? Eu fui lá, orei, curei, não sei o quê. Não sou eu, não é você. É o Espírito Santo. Porém, tem uma coisa que nós precisamos observar. O lugar, o local, o recipiente, a pessoa precisa de cuidados. O lugar onde esse fogo arde precisa ser preparado, precisa ser cuidado. Amém? Faz sentido? A intenção, o objetivo desse estudo, disso que nós vamos conversar, é chamar a atenção da noiva de Cristo para algumas atitudes, se você quiser acompanhar na sua revista, indispensáveis para que o fogo se mantenha aceso. O fogo se manterá aceso. O fogo não é uma condição criada pela ação do homem. Ele é a ação do Espírito. Mas o local onde o fogo arderá deve ser preparado com cuidado para que o Espírito Santo queime constantemente em nós e através de nós. Amém? E antes da gente desenvolver o texto, entrar propriamente em Levítico 6, 13, eu queria estabelecer algumas coisas com vocês para a gente entender. Eu preciso entender primeiro um ponto para depois chegar na revelação do texto e discorrer esse texto. Uma frase que o Senhor colocou no meu coração: separação nos leva à consagração. Consagração nos leva à santidade. E a santidade atrai a glória de Deus. Amém? Vou repetir isso aqui para você fixar. A separação nos leva à consagração. A consagração nos leva à santidade e a santidade atrai a glória de Deus. Como assim? Separação, nós quando aceitamos a Jesus, o dia que entregamos o nosso coração, a nossa vida para Jesus, ou decidimos entregar, acontece um fenômeno chamado de justificação. O Senhor Jesus perdoa todos os seus pecados. Tudo aquilo que você viveu dali para trás é desconsiderado, porque o perdão de Jesus, aquele perdão que o Senhor Jesus nos alcançou e adquiriu na cruz do Calvário, ele cai sobre as nossas vidas e cobre toda a multidão de pecados. Glória a Deus. E aí, esse processo, ou seja, há uma separação. Nós, a partir daquele momento, vivíamos uma vida que o mundo vive, que as pessoas que não conhecem a Jesus vivem. A partir de agora, o nosso jeito começa a ser diferente, porque um processo começa a acontecer em nós. E nós passamos a consagrar
a nossa vida, ou seja, a separação, separados, nos leva a nos consagrar. Consagrar quer dizer, eu vou me preservar, o meu corpo, a minha mente, as minhas atitudes, a forma de falar, a forma de pensar, aquilo que eu faço é importante, então eu preciso zelar, porque eu agora sou de Jesus, e eu preciso olhar para todas as minhas atitudes e compará-las com Jesus, e dizer, Jesus faria isso? Jesus responderia dessa maneira que eu respondi? Jesus agiria dessa forma que eu estou agindo? Jesus pensaria como eu estou pensando agora? E aí a gente começa a nos polir, ou seja, separação leva-nos a nos consagrar. E a consagração nos leva à santidade. E santidade, o que isso significa? Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, consagramos a nossa vida, a palavra diz que nós recebemos o Espírito Santo. Ontem, como eu disse, muitos foram batizados com o Espírito Santo, aqui com fogo, amém? Quantos podem dizer que ontem tiveram uma experiência diferente com o Senhor? Pode se manifestar. Amém. Pode, levanta a mão com fé. Você teve a melhor. Vou te falar uma coisa. Eu lembro do dia que eu recebi o dom de línguas e eu estava tocando. A disposição do púlpito era diferente. A bateria era lá, onde está a Rafaela ali com a câmera. Os músicos eram aqui, tinha um mezanino. Eu ainda era baterista. Eu lembro que eu estava tocando e o fogo caindo na igreja, aquela coisa maravilhosa. Tal, e eu sempre tive muita vontade de falar, de receber essa linguagem de oração, que é o dom de línguas. E quando eu me vi, daqui a pouco eu soltei aquela rajada de um negócio que eu nunca tinha falado na vida, eu parei. Falei, o que está acontecendo, Jesus? Esse negócio é da carne. Esse negócio é de Deus não. E aí o Espírito Santo falou bem claro, você não pediu? Você não pediu? A palavra diz, peça o Espírito Santo que Ele dá. Peça a presença, peça para ser cheio do Espírito Santo, que você será cheio do Espírito Santo. Você quer uma oração que Deus responde? Peça para ser cheio dele. A gente às vezes vai para a oração e pede tanta coisa que não tem nada a ver, mas você quer uma coisa maravilhosa que vai mudar a sua vida? Peça para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que você vai ser cheio do Espírito Santo. Ele responde. E eu lembro que foi um negócio incrível. Eu acho que eu perdi o ritmo, sei lá. Foi um negócio maravilhoso. Eu lembro até hoje desse dia. Então, vou perguntar de novo. Quem teve uma experiência diferente, única com o Senhor? Levanta a mão aí com vontade. Você pode aplaudir a Jesus, porque o Senhor tem feito coisas grandes no meio de nós. Glória a Deus. Então, quando nós encontramos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é muito mais que isso. Nós observamos e sabemos que ele não é só um sentimento, e nós vamos falar disso hoje. Não é só um sentimento, não é uma coisa, não é um arrepio, não é fogo, não, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que age. E aí, como eu disse, a separação nos leva à consagração, consagração nos leva à santificação, que é um processo de nos tornar parecidos cada dia mais com Jesus. E quem opera isso em nós é o Espírito Santo. E quando nós separamos, nos consagramos, nos santificamos, isto atrai a glória de Deus. Amém? Amém? No texto de Levítico 6, versículo 12 e 13, nós vemos Deus dando a lei do holocausto. Ou seja, a ordem de Deus, a ordem de como fazer os sacrifícios para perdão de pecados. Dentre todas as ordenanças que Deus dá a Moisés ali no capítulo 6, algo nos chama a atenção. De dentre todas as coisas que nós já lemos ali, vamos ler de novo, Deus diz o seguinte: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? Nós observamos isso no texto de que, aqui esse texto que nós lemos, Deus está estabelecendo a lei do holocausto, ou seja, a lei naquela época era necessário, como o homem pecou, se distanciou de Deus, e a partir do momento o Senhor estabeleceu uma lei, que era para essa lei, e nós vamos falar mais à frente, que era para aplacar a ira de Deus contra o homem, ou seja, a lei do holocausto era o sacrifício feito para perdão de pecados. Mas dentro de todo o texto, o que Deus me chamou a atenção aqui é que é justamente isso: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor no Novo Testamento, nós vemos constantemente o Espírito Santo sendo representado pelo fogo, certo? Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito.
Você que está com a lição aí, eu vou colocar na tela. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, lê comigo, 1, 2, 3. Não, ou em outra versão, não apagueis. Não apagar o Espírito. Jesus, antes de subir aos céus, ele dá uma ordem em Marcos 16, do 15 ao 18. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Amém? E essa era a ordem de Jesus. Só que tem algo interessante que acontece um pouco antes. Quando Jesus dá essa ordem, nós observamos o texto de que eles não saíram imediatamente para pregar, orar, profetizar, ministrar cura. Isso não aconteceu. Antes disso, nós vemos que eles recebem uma ordem de Jesus. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus dá uma ordem, fala assim, vocês vão ir, vão pregar, anunciar o evangelho para toda criatura, vão orar pelos doentes, eles serão curados, vão expulsar demônios, pegarão em serpentes e beberão venenos mortais, e não acontecerá nada com você. Mas antes, calma, vocês vão fazer isso, mas espera um pouquinho. Aí ele diz lá em João 16, 7, é melhor que eu vá, para que o outro venha, o outro Consolador. E esse outro que ele estava falando é de quem? Do Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que é quem opera em nós a pessoa de Jesus. Faz sentido? Estão acompanhando aqui essa introdução? Ou seja, Jesus, o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário, aquele que nos redimiu do pecado, um pouco antes de ascender aos céus, diz o seguinte: é melhor que eu vá. Entende isso? Mas como assim? A melhor coisa. Eu imagino, e o privilégio, e entendo o privilégio que os discípulos tiveram de andar com Jesus. Eu não sei você, mas eu queria muito ter esse privilégio. Quem aqui mais, às vezes pensa, nossa, João, Pedro, João, André, esses camaradas top, né? Andaram com Jesus, mas Jesus vira para eles e fala assim, é melhor que eu vá embora, para que outro venha. Eu não sei se você consegue entender, mas o que Jesus está dizendo é que, não que o outro é melhor, não. Ele está dizendo assim, é melhor que eu vá para que outro igual a eu venha. Mas a diferença é a seguinte: Jesus era Deus conosco, homem, carne e osso, 100% homem, 100% Deus. Mas o outro Consolador que viria seria Deus em nós. Aonde nós formos, por onde andarmos, por onde caminharmos, e nos lugares mais escuros, Ele está conosco. Ele anda conosco, Ele está em nós. É Deus em nós. Está entendendo? Está entendendo a diferença? Por que ele falou é melhor que eu vá? Porque imagina, quando Jesus pega os discípulos 70 mais ou menos, ele fala assim, ele ensina eles veem Jesus curando, profetizando, ministrando, expulsando demônio. Aí ele fala assim, agora vocês vão e façam a mesma coisa, um pouco antes, bem antes de morrer, tempo antes. Eles vão, só que tem lugares, você vai observar no texto de que teve lugares que os discípulos não conseguiram fazer nada, por conta da incredulidade do seu coração, ou da incredulidade do povo. Jesus disse para eles, se vocês entrarem numa cidade, e forem mal recebidos, ninguém quiser, vocês voltem, e antes de sair da cidade, batam o pé, não leva nem a poeira. Depois você lê lá. Entende? Porque eles foram sozinhos. Jesus ficou, e eles foram lá no nome de Jesus, aconteceu milagres. Mas a partir do momento que Jesus ascende aos céus, o Espírito Santo está conosco por onde nós formos. E o mais maravilhoso de tudo aí, que é, por onde nós formos, Ele opera em nós a vida de Cristo, ou seja, Ele imprime em nós a vida de Cristo. Então às vezes quando eu penso em tomar uma atitude errada, o Espírito Santo que habita em mim fala, não vai por aí.
É melhor ir por aqui. Ou quando eu quero tomar uma decisão, você fala, Espírito Santo, me toma, me ajuda, me direciona. Ele te direciona. Quando você está triste no momento, eu me sinto tão sozinho. Peça, como eu disse, peça ao Espírito Santo, porque ele vem como um bálsamo. Ele vem e te abraça. Quando você, nos lugares, meu Deus, eu acho que você está naquele lugar de perigo. Nossa, não tem ninguém comigo, mas entenda uma coisa, o Espírito Santo está com você lá, porque ele é Deus em nós. Deus em nós. Aleluia. Consegue entender isso? Por que a gente fala tanto de seja cheio do Espírito Santo? Porque, não sei se você sabe, mas o homem pecou. Estou mudando algumas coisas aqui, mas o homem pecou lá no Éden. Perdeu o relacionamento com Deus. Eu gosto muito de lembrar isso. Perdeu esse relacionamento. E nenhum outro homem tinha capacidade de morrer e redimir e sanar a dívida que o homem adquiriu no Éden. Era necessário que o homem passasse por essa terra, fosse perfeito, não cometesse pecado algum, vencesse o pecado, vencesse a morte, e pagasse com morte de cruz, para pagar os nossos pecados. E Jesus, esse homem, ele veio à terra, passou por ela, não pecou, e pagou uma dívida que nós não tínhamos como pagar. E nos ligou de volta a Deus. Ou seja, nós estávamos, o nosso relacionamento desligados. A palavra diz que nós antes éramos criaturas de Deus. Ou seja, quem tem bicho aqui em casa? Quem tem animal? Quem gosta de animal? Quem chama o animal de filho aí? Minha esposa chama. Meu filho, minha filha. Eu também, vai. A gente fala, eu fico zoando, as gatas ficam zoando. Que lá em casa tem 4 gatos. Tem uma mãe e mais 3 filhotes. Aí uma das filhotes, já tão grande, apronta, aí eu falo, fala com a sua avó lá, que é a Laina. Ou a Diana apronta, fala com a sua mãe lá, aqui, não sei o que. Ou os cachorros que estão lá. Enfim, mas a gente sabe que eles são criaturas. Por mais que a gente tem muito apego a eles. Muito apego. Eu particularmente, esses dias eu peguei a Diana subiu no meu colo, aí eu comecei a fazer carinho nela, falei, gente, eu não gostava de gato, mas você mudou isso em mim. Fiz uma declaração de amor pro gato lá. Mas eles são criaturas. Nós éramos criatura de Deus, criados por Deus, mas desligados dele, por conta do pecado. Mas quando Jesus se entrega na cruz do Calvário por nós e nos liga de volta a Deus, a palavra que ele fala, agora vos chamamos de filho, filhos por adoção. Está entendendo? Está entendendo? Quem tem filho aqui? O que aconteceu? Rapidamente, você não precisa me falar, mas eu vou ver a expressão. O dia que o seu filho nasceu, o que aconteceu com você? Alguma coisa mudou na sua vida? Eu ouço todo mundo dizer, agora eu entendi o que é o amor. É verdade? Ainda não tenho, voltei em nome de Jesus logo. Mas ouço todo mundo, agora eu entendi o que é o amor de verdade. Faz sentido? É verdade isso aí? Confirmam, pais e mães? Então entenda o seguinte, nós éramos criaturas, mas ainda assim Deus nos amou e enviou o seu Filho, e hoje Ele nos chama de filhos. Foi isso que Jesus fez. Está entendendo a seriedade da coisa? Mas presta atenção, Jesus, ele veio, cumpriu a sua missão e disse, é melhor que eu vá. Ele vai e o Espírito Santo vem e fica aqui. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios, como penhor, ou seja, como garantia de que Jesus vai voltar. Jesus vai aos céus preparar lugar. Então entenda, Jesus nos liga a Deus, amém? Então só é possível chegar a Deus através de Cristo. Porém, tem uma coisa aí. Para que nós nos acheguemos a Cristo, nós precisamos nos parecer com Ele. Sermos semelhantes a Cristo em nossas atitudes. E aí, quem é que opera isso em nós? Quem é que realiza isso em nós? Quem todos os dias produz em nós a vida de Cristo, ou seja, o caráter, as expressões, o amor, a vida dele em nós, é o Espírito Santo. Então toda vez que a gente fala, seja cheio do Espírito Santo, o que eu estou dizendo para você? Seja cheio daquele, influenciado por aquele que te faz parecer com Cristo, e Cristo te liga a Deus. Entendeu? Então, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja transbordante do Espírito Santo. Não perca oportunidades, não sinta vergonha. Não deixe o medo te roubar. Amém?
Fala para o irmão que está do seu lado, seja cheio do Espírito Santo. Fala para o outro aí. Aleluia. Glória a Deus. Dito isso, queria rapidamente, que a hora vai embora, estabelecer algumas coisas que, como eu disse no Novo Testamento, normalmente a figura do Espírito Santo ele é atrelada ao fogo. E eu queria rapidamente discorrer algumas características do fogo, antes da gente voltar para Levíticos, bem rapidamente. Quando nós olhamos para as características do fogo, falando agora de fogo e comparando e fazendo, tipificando no Espírito Santo, vemos que algumas características dele. E a primeira que me chama a atenção, que é que o fogo destrói. Fala aí, o fogo destrói. O fogo tem poder nós vemos essas grandes queimadas, ou às vezes você está, eu espero que ninguém tenha tido esse tipo de experiência, mas nós já vimos em outros lugares, que sai uma faísquinha em um lugar, o William e os eletricistas daqui sabem muito bem disso, tem uma fiação mal feita, velha, e aquele negócio, uma faísquinha, pega fogo num negócio inflamável e já era. Certo? Fogo tem poder de destruição. E aí quando nós olhamos para o Espírito Santo e comparamos ele com fogo, preste atenção, o Espírito Santo tem poder de destruir as obras do pecado e do diabo na minha e na sua vida. Está entendendo? Quando o fogo chega e pega algo, ele consome tudo. Então preste atenção, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus e eu recebo a pessoa do Espírito Santo, todo o velho homem, as desejos da carne, as vontades do mal, as vontades do pecado, eles são destruídos. Amém? Você quer, meu Deus do céu, eu não consigo vencer este pecado, eu não consigo vencer isso está muito difícil, está difícil aquilo, a minha casa, eu tenho uma pessoa lá em casa que não sei o que. Se expõe ao fogo do Espírito Santo, porque ele tem poder de destruir as obras do inferno, as obras do mundo, do pecado. Amém? Outra característica do fogo, quero ser bem rápido aqui, o fogo purifica. O fogo purifica. Nós olhamos, quando eu gosto muito de falar disso, o ouro, em sua mais pura e mais, a forma mais valiosa, quando é que ela é alcançada? Quando ela passa pelo fogo. Você pega o ouro, ele extrai o ouro dos minérios lá, cheio de terra e tal, cheio de impureza, de sujeira, ele vale alguma coisinha, você até consegue vender e tal, mas o ouro chega no seu mais... E aí é interessante, que você começa a pesquisar, e algumas pessoas acho que já trabalharam com isso, o Denis já trabalhou nessa área, pode me ajudar se estiver falando besteira. Mas quanto mais aquecido, mais fino, não é? Quanto mais fogo tiver, mais purificado fica. Pegou? Quanto mais exposto ao fogo do Espírito Santo nós tivermos, mais puro nós somos. Mais santo ele nos torna. Mais limpo nós somos. De novo, eu não consigo vencer, eu não paro de mentir. Eu tenho um problema com a internet, eu entro na internet e entro em sites que não devo entrar. Eu tenho um problema com isso, com aquilo outro. Você quer ser purificado, seja cheio do Espírito Santo. Se exponha ao fogo da glória de Deus, pois ele purifica você. Amém? Fala aí pro irmão que está do lado da corda dele, fala, o fogo purifica. Outra coisa, o fogo transforma. Você já pegou, alguém já viu aqueles vídeos, somente no Facebook, dos camaradas que pegam aquele negócio todo ferrujado, uma peça de aquelas correntes gigantescas, cheias de ferrugem, e daqui a pouco sai uma espada. Já viram esses vídeos aí? Já? Quem já viu? Já viu o Facebook? Se você não viu, depois eu mostro para vocês. É viciante, você fica lá, dá uma paz, sabe? Mas sabe o que é interessante? Que o camarada lá que começa, o ferreiro, a pessoa que está fazendo, ele começa lá a tirar, polir daqui, polir dali, usa uma lixa daqui, usa lixa de lá, tal, mas sabe que hora que o negócio fica legal, fino? A hora que ele bota no fogo. Aí o negócio começa a se transformar, a hora que ele tira do fogo, ele bota em cima do negócio e começa a bater, ó. Agora eu vou deixar isso aqui retinho. Você está entendendo?
Você quer, ai, minha vida, não consigo andar direito, nada dá certo na minha vida. Meu Deus, eu preciso de transformação. Seja exposto ao fogo do Espírito Santo, porque ele vai te amolecer. Aí na hora certa ele vai te mudar. Agora eu vou deixar esse camarada bonitinho, amém? Seja exposto ao fogo do Espírito Santo, pois ele tem poder de transformar. Aleluia. Outra característica do fogo: ele modela. Acabei de dizer ela. Ele, além de transformar, que ser exposto ao fogo, ele molda as nossas vidas. Outra, o fogo vivifica. Deus, a gente, quantos de nós, quantos já não passaram por uma situação parecida com essa? Ninguém liga para mim. Eu estou sozinho. Eu sou muito triste. Eu sou uma pessoa só. Estou pensando em fazer besteira. Não faz sentido mais na minha vida. Parece que nada dá certo. Parece que nada tem vida. Está tudo morno. Está tudo sem vida. Deixa eu te falar. Se expõe ao fogo do Espírito Santo, pois ele traz vida. 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 Eu até brinquei que essa semana, no dia de ano, a gente fez lá na casa do meu pai churrasco. E aí a gente trouxe uns pedaços de carne para casa. E ficou na geladeira para não estragar. E aí de madrugada dá aquela, não é fome, sabe aquela coisa, você chega, você abre a geladeira, olha para a geladeira, fecha ela e sai. Alguém faz, só eu faço isso, né? Só eu. Uhum. Com certeza. Mas esse dia eu abri e vi. Falei, olha, aquela panceta cortadinha. A hora que eu peguei, falei, nossa, tá gelada, sem vida, um negócio, isso aqui vai fazer mal. Beleza, desisti, voltei para cá, para a cama, no outro dia, vamos almoçar. Aí você coloca o negócio no fogo. Tá entendendo? Quando a gente é exposto ao fogo, aquilo que estava morto vive. Não tinha vida, não tinha cor, não tinha... Não, passa a ter vida. Se exponha a este fogo. Se exponha ao Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Outra, o fogo aquece. Essa aqui acho que todo mundo pensou, é a primeira que todo mundo pensa. Uma vida triste e fria, seja aquecido pelo Espírito Santo, seja cheio dele. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos de mais que nós achamos que estamos só, é essa hora que ele vem com um abraço e nos acalenta e nos aquece. Num lugar frio, num lugar árido, é ele que traz o calor da presença de Deus, que nos aquece, que nos traz sentido. Eu lembro de que, na época que eu estava na faculdade, eu costumo dizer que foi a época que eu fui mais crente na vida. Porque eu ouvi, não só uma, mas mais de uma pessoa, né, muito, você vai estudar, vai ficar sem ir para a igreja, é um momento complicado, é um momento difícil e tal. Então eu falei, se é difícil, então eu preciso me apegar a Jesus. E eu lembro de dias que eu lembrava, eu sabia que estava na hora do culto, todo mundo aqui na igreja e eu lá na faculdade. E sabe o que é engraçado? Que é aquela aula chata, sabe? E aí eu peguei uns professores que, em vez de ir para o computador lá, que eu fiz produção publicitária, que é para publicidade, em vez de a gente ir para o computador, fazer negócio, ele ficava passando slide. Pagava a luz da sala, entendeu? E o slide. Irmãos, um terreno maravilhoso para dormir. Só eu fiz isso também. Bom. Fala aí, vocês que fizeram faculdade. Quem nunca dormiu numa aula chata, não? Duvido, ainda mais na pandemia. Fechava a aula, fechava lá. Gabriel, presente. Não, mas eu já tinha terminado. Mas eu peguei meu exemplo para dizer outros aí. Mas eu lembro de vezes de estar meio triste, falar, nossa, eu queria tanto estar lá. E eu lembro que na caminhada de volta para casa, eu botava o fone de ouvido e eu tinha experiências tão incríveis com o Espírito Santo. Que eu chegava em casa aquecido. Eu lembro de teve vezes que eu cheguei em casa, o negócio deu ruim lá em casa, alguém brigou com alguém, e eu chegava feliz, os camaradas tinham acabado de chegar na igreja brigando, e eu estava mais aquecido pelo Espírito Santo do que eles, porque ele tem esse poder. Nos momentos que a gente se sente mais só, a gente está num lugar, eu queria estar lá, mas eu estou aqui porque eu preciso resolver isso aqui. Ele está com você. Amém? Outra, o fogo guia. Quem aqui já aconteceu com você de estar no escuro absoluto, num lugar onde você não conhece,
com medo de tropeçar, com medo de cair, e daqui a pouco surge uma pequena luz num lugar, você fala, agora eu sei para onde eu vou. Está entendendo? O Espírito Santo, o fogo, ele tem esse poder, num lugar de mais escuridão. E aí normalmente os faróis são isso, né? A gente vê em filme, ou quem já teve a oportunidade, você está aquele breu todo, daqui a pouco parece aquele farolzão, um barco à deriva, a hora que ele vê a luz do farol, fala, eu tenho uma direção, eu sei para onde eu vou. O fogo do Espírito Santo é isso nas nossas vidas. Eu estou sem direção, seja exposto a este fogo, porque ele te guia, ele te guarda, ele direciona a sua vida. Amém? E o fogo ilumina. Estabelecido isso, que o fogo de Deus, queria rapidamente, com poucas palavras, a gente voltar para o texto que nós compartilhamos lá no começo. Comparando o Espírito Santo com o fogo, deixa eu te falar uma coisa antes da gente entrar no texto. De tudo isso eu já comentei, mas só para retificar. Não há vitória na vida cristã sem o Espírito Santo. Não há arrependimento sem o Espírito Santo. Não há poder sem o Espírito Santo. Entenda isso. Na vida cristã, se eu não for cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. De novo, para acordar o irmão que está do seu lado, fala, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Chacoalha ele. Vamos parar um pouquinho para tentar na leitura desse texto, que nós, de forma bem rápida, eu quero entregar isso aqui para vocês, para nós orarmos e irmos para a nossa casa. Nós entendemos que a relação do Espírito Santo com o fogo, e entendemos que, dito isso, nós, olhando para a revelação da palavra e aquilo que o texto de Levíticos diz a respeito da lei do holocausto, nós podemos aprender muito de como manter o fogo do Espírito Santo sempre queimando em nossos corações. Olhando e entendendo que, já que vamos enxergando o Espírito Santo como fogo, e olhando para a revelação de Levíticos, nós podemos analisar que se Deus falou, o fogo não pode apagar. E nós já entendemos o que o poder do fogo tem nas nossas vidas, amém? Conseguiu entender quão importante é buscar ser cheio do Espírito Santo? Fez sentido aí? Agora, existem coisas e atitudes que eu e você precisamos tomar para que este fogo jamais se apague nas nossas vidas. E vamos lá. Primeira coisa que nós podemos observar em Levíticos 6, 9, o texto diz a respeito do holocausto. Olha que diz ali, dá ordem a Arão aos seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. No contexto das Escrituras, teologicamente falando, o holocausto significa a dedicação a Deus e o perdão pelos pecados, ou seja, era um momento, hoje não se mais faz necessário, mas existia um lugar onde se oferecia animais em oferta, e aquela oferta era para perdão de pecados. Faz sentido? Consegue entender isso aqui? O sacrifício tinha o objetivo de acalmar a indignação divina contra o pecado, e ele estava tipificando, ou seja, prefigurando a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. O holocausto, quando Deus estabelece este holocausto, ele estava dizendo, apontando para aquilo que aconteceria com Jesus na cruz. O holocausto, a oferta maior, a oferta perfeita, o holocausto perfeito. E aí a gente precisa entender uma coisa, no nosso idioma, sacrifício tem um significado muito forte. Quando você fala da palavra o sacrifício, o que você pensa? Alguém pode, me ajuda aí. Você fala sacrifício, o que você pensa? Oi? Se doar, entregar, morte. O que mais? Não consegui entender, só tira um pouquinho. Entrega total. É isso aí? Entrega total. Normalmente quando a gente fala de sacrifício parece um negócio pesado, não é verdade? É porque na nossa língua essa palavra tem um significado, carrega um significado muito forte. Holocausto então, logo já lembra lá da Segunda Guerra. Mas no contexto aqui, o que isso quer dizer, e o texto nos diz e aponta para a gente que o holocausto ele tem mais o significado de um culto de adoração a Deus. E neste culto, se oferecia um animal
e Deus e em favor de perdão de pecados daquele ser humano, daquela pessoa. Entende? Acho que o mais próximo para a gente entender, o holocausto, o sacrifício é um culto de adoração a Deus. E aí, separação daquilo que desagrada a Ele. Apresentemos-nos diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, diz Romanos 12, 1. Ou seja, apresentemos-nos diante do Senhor como sacrifício, que no sentido de um culto de adoração agradável a Deus. Amém? Nossa vida deve ser como um culto de adoração ao Senhor. Amém? Aonde esse culto deve ser prestado? E o texto nos diz também, no versículo 9 e versículo 12 de Levíticos, no altar, que diz, o versículo 9, dá a ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto será queimado sobre o altar, toda noite até pela manhã, e o fogo arderá aonde? O fogo arderá junto ao altar. Altar do holocausto, ele tinha um papel fundamental na adoração, pois ele era feito, onde era feito os sacrifícios. O altar do holocausto ficava no átrio do tabernáculo. Então naquela época Moisés construiu um tabernáculo, Deus deu as medidas, e esse lugar era o lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus. E o altar da adoração, ele ficava no átrio, ou seja, era como se ele ficasse sabe a nossa recepção ali? Primeiro lugar onde todo mundo passou por aquela porta. Todo mundo viu, o que tem lá? Vamos ver se vocês lembram. O que tem naquela porta? Do lado de fora. Uma mesa. Todo mundo viu essa mesa? Todo mundo passou por ela? Se você não viu, alguém te recepcionou na porta? Alguém falou com você quando você chegou? Você lembra quem é? Já esqueceu já? Provavelmente ou foi a Débora ou foi a Juliana. Quem estava na porta hoje? A Tatiane, a Flávia, quem mais? A irmã Sandra. Alguém falou com você. A Ju falou com você. Então cada um lembra quem falou com você. O altar, ele estava num lugar onde todos que entravam conseguiam ver ele. Porque ele estava na entrada aonde, porque existia o átrio e o lugar de separação, o lugar o santo, que nós chamamos Santo dos Santos. Ou seja, para que se entrasse, para poder entrar no lugar de separação, era necessário passar pelo altar. Entendeu? Pegou aí? Para ter acesso ao Santo dos Santos, primeiro você passava pelo altar. Conseguiu entender? Então ele ficava num lugar muito importante. E aqui quando nós falamos de altar, olhando para as nossas vidas, nós falamos de nós mesmos, do nosso coração. E é interessante que o texto nos diz e nos mostra de que nós precisamos cuidar deste altar. Nós precisamos arrumar este lugar onde o culto é prestado. E aí eu fico pergunta, como está o nosso coração? Como está o lugar de adorar a Deus? Amém? Outra característica bem rápida. O versículo 10, a parte A, ele diz a respeito das vestes de linho. O sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. Linho é o tecido mais antigo da humanidade, conhecido pelo homem. O linho. Já ouviu falar desse tecido? O tecido de linho é o mais antigo, o mais usado. E a tenda, o tabernáculo era uma tenda, as cortinas e o tabernáculo era feito de linho. Todo ele. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o significado do linho, Apocalipse 19:8 diz que o linho significa os atos de justiça dos santos. Lê comigo, 1, 2, 3. E foi-lhe dado os atos de justiça dos santos. Amém? E aí o texto diz que o sacerdote se vestirá a sua veste de linho e vestirá e calçará, e colocará as calças sobre a sua carne.
E aí preste atenção na revelação. O que tem que prevalecer sobre a nossa vontade e sobre a vontade da nossa carne é a justiça de Deus. Entendeu a revelação? Vestes de linho fino significa os atos de justiça dos santos. O que tem que prevalecer, você quer que o fogo arda sobre a sua vida? Primeira coisa, entenda que a sua vida é uma vida de um culto de adoração, o holocausto, o altar de adoração é a sua vida, e sobre a sua carne, e sobre as vontades da carne, sobre as vontades nossas, o que prevalece é a justiça de Deus, é a justiça que vem do alto, amém? Busque a justiça de Deus, coloque o altar em ordem. O sacerdote todos os dias pela manhã, ele tinha uma obrigação, o versículo 12, parte C, diz que o sacerdote devia colocar em ordem o holocausto. Parte C, depois, deixa eu ver aqui que estou meio cego. E sobre ele queimará gorduras. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto. É necessário colocar em ordem o altar. Deus só recebia a oferta se o altar estivesse em ordem. Deus só recebe oferta, o fogo só arde sobre o altar que está arrumado. Se o altar é o meu coração e a minha vida, eu preciso me consertar com Jesus, eu preciso estar. Deus só age em altar que está arrumado. O versículo 11, parte B, já estou aqui partindo para o final. Diz o seguinte: levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. Quem aqui gosta de churrasco? Quem é churrasqueiro aqui? Hã? Só eu. Todo mundo gosta de churrasco, mas ninguém gosta de fazer, né? Impressionante. Por que essa comparação? Não sei se você sabe, mas quem gosta um pouquinho mais de churrasco sabe que quando você assa a lenha lá, ela vira o quê? Depois de muito tempo? Cinzas. A brasa, cinzas. Mas depois ela vira brasa e depois de brasa, pó, cinza. Não sei se você sabe, mas o jeito certo, infelizmente a gente não faz isso, mas antes de eu vou assar de novo, você tem que tirar as cinzas. Sabe por quê? Cinzas, ela impede o carvão novo de pegar fogo do jeito que deve. Está entendendo? E Deus diz que toda manhã o sacerdote deve tirar as cinzas do passado, tirar as cinzas do dia anterior, para que a lenha nova pegue fogo. Meu irmão, o que aconteceu no passado, deixa no passado. Retire as cinzas do passado da sua vida. Retire as marcas. Mas é no meu tempo, em 1822, que as coisas aconteciam, lá em sei que lá. Deus tem coisa nova para você. O fogo do Espírito Santo quer arder de novo. Só que esse monte de cinza está impedindo. Porque eu sofri lá em 1732. Eu bati o dedinho na quina da porta e essa dor me persegue. Larga ela! Sabe para que serve o passado? Eu gosto muito de falar isso, para você olhar para trás e falar: obrigado, Senhor, por todos os livramentos, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Aquele dia, sem perceber, o Senhor cuidou de mim. Aquela hora lá o Senhor fez. Olha isso aqui, nossa, que maravilhoso. Eu queria tanto uma coisa e o Senhor fez um milagre. Eu queria tanto essa provisão, o Senhor me deu. Eu queria chegar aqui, o Senhor chegou. Eu tinha um sonho, o Senhor melhorou ele. Eu queria fazer isso, o Senhor fez melhor. É para isso que serve o passado. Largue ele para trás. O Senhor diz: todos os dias o sacerdote retirava as cinzas do passado e jogava fora num lugar limpo, para que a lenha nova se aquecesse. E essa lenha, como o texto diz, que todas as manhãs é lenha. E lenha aqui aponta para a gente de conhecimento. Quando eu olho para esse texto e entendo que ele está falando de conhecimento, e não é conhecimento teológico, conhecimento de eu vou ler simplesmente a Bíblia, mas é conhecimento de relacionamento com Deus. O texto diz que todos os dias o sacerdote pela manhã colocava lenha nova para aquecer, para que o fogo não apagasse. Então, para que o fogo do Espírito Santo arda nos nossos corações todos os dias, é necessário nós buscarmos ter relacionamento com Deus todas as manhãs.
conhecimento de Deus. Conheça o Senhor, busque a Ele, conheça o nome dEle, entregue o seu caminho e o seu coração a Ele todos os dias. Você pode se colocar de pé? E para concluir, o finalzinho diz o seguinte, esse versículo 12, lê comigo essa, depois da vírgula aqui do holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Eu gosto de falar de churrasco, um pouquinho. Qual que é a melhor parte da carne? A gordura. O que cheira quando... Sabe aquele negócio, quando você está chegando num churrasco que te convidaram, você começa a sentir aquele cheiro maravilhoso. Sabe o que está queimando? É a gordura. É a melhor parte. O texto diz que o que tem que queimar é a gordura, ou seja, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos dias, o melhor da nossa saúde, o melhor do que nós temos a oferecer ao Senhor. É isso que nós devemos oferecer a Ele. Você quer que o fogo arda sobre o altar todos os dias e não se apague? Seja alguém separado. Se atente às ordenanças do Senhor. Largue o passado para trás e viva continuamente os atos de justiça do Senhor, pois Ele tem muito mais a fazer. Se exponha ao fogo do Espírito Santo, se exponha à glória de Deus, se exponha àquilo que o Senhor está construindo nas nossas vidas nessa noite. Eu queria te convidar a nessa noite a orar. Você que eu desejo queimar deste fogo, eu desejo arder, eu desejo continuar queimando. Eu tive experiências com Deus, mas por alguns motivos eu vivo uma vida de altos e baixos. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou, tem dia que a coisa vai, tem dia que ela não vai. Eu quero mudança. Vem aqui, rápido, em 2 minutos nós vamos orar por você. Vem até a frente. Você entendeu a pergunta? Você que tem dificuldade, eu sofro com inconstância. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou 2 dias bem, 3, 4 dias mal. E você quer falar, chega! Eu quero mudança, vem aqui para frente. Oh Espírito Santo, feche os seus olhos.